Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Sim, boa tarde. Esse devocional está sendo feito à tarde. Detalhe importante: devocionais podem ser feitos a qualquer momento. Às vezes nós não podemos fazer pela manhã e então achamos que perdemos o dia. Não, você pode fazer e deve fazer a sua devocional no tempo em que você tiver, na primeira oportunidade que você tiver. Eu quero refletir então com vocês hoje um texto apenas um versículo da qual eu me deparei hoje, que é Filipenses capítulo 4, verso 2. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Esse texto me chamou a atenção porque Paulo aqui está lidando com a natureza comum e normal da igreja. Essas duas irmãs, e poderia ser dois irmãos, dois jovens, enfim, mas são duas irmãs, elas não se suportavam. Se uma estivesse na cozinha e a outra entrasse, a outra saía. Elas não tinham o menor tato uma com a outra. Elas tinham dificuldades extremas nos seus relacionamentos uma com a outra. Então o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua carta a esta igreja, ele aqui se detém e fala diretamente com essas duas irmãs que para ele eram mulheres de Deus. Olha que coisa interessante. Eram crentes legítimas. Elas eram verdadeiramente salvas, mas elas tinham problemas sérios de relacionamento. E Paulo diz para elas, eu acho isso interessante, o que ele diz? Ele diz: eu rogo, mesmo diante da sua autoridade apostólica, mesmo revestido de autoridade dado por Deus à igreja, Paulo não ordena, Paulo não impõe, mas Paulo roga. A ideia que ele diz é como se ele dissesse: olha, eu suplico a vocês. Mas a palavra que é usada aqui por Paulo no grego é a palavra parakleo, que é a mesma ideia daquela palavra que é dada ao Espírito Santo como paracleto. Ou seja, Paulo está dizendo: eu me coloco junto a vocês, eu exorto, eu conforto, eu conclamo a vocês, eu me coloco à disposição de vocês, eu estou junto de vocês para que vocês pensem concordemente. De novo, mesmo revestido da sua autoridade apostólica, Paulo não impõe, mas ele faz aqui um apelo, ele faz aqui uma convocação de amor, porque Paulo sabe que quando as pessoas estão nessa situação, a ordem não funciona. Ele apela ao amor, ele apela ao dom supremo, ele apela àquilo que deve reger o coração do salvo, que é o amor. Então ele diz: olha, eu rogo a vocês, eu rogo a você, irmã Evódia, eu rogo a você, irmã Sintique, que pensem concordemente. Essa palavra pensem que Paulo usa é a palavra, na palavra no grego, ela significa não apenas pensar, não apenas raciocinar, ela tem o sentido de esvaziem do seu próprio pensamento, esvazie da sua própria opinião. Antes de ser uma palavra para pensar no sentido de encher-se de razão ou pensar a respeito, Paulo está fazendo uma convocação para que elas, na verdade, esvaziem-se do pensamento que tem de uma para com a outra. É a mesma palavra que Paulo usa na mesma carta, no capítulo 2, quando ele vai falar de Jesus. Quando ele vai dizer que Jesus, lá no capítulo 2, ele vai abordar sobre esse assunto e Paulo vai dizer que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento aqui no capítulo 2, verso 5, é a mesma palavra que ele fala, que ele usa no capítulo 4, para falar pensem concordemente. Ou seja,
para Cristo, Paulo está falando que Jesus esvaziou-se, ele não levou em consideração quem era, antes esvaziou-se, e ali ele usa, é traduzido como uma palavra sentimento. Aqui Paulo está rogando a mesma coisa, olha, pensem concordemente, ou seja, esvaziem da opinião que vocês têm sobre vocês mesmas e pensem concordemente. Esse concordemente significa do mesmo, da mesma maneira, cheguem a um objetivo comum, ou seja, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês, a que vocês se esvaziem da sua própria opinião, daquilo que vocês pensam sobre vocês mesmas e sobre uma com a outra, a fim de que vocês cheguem no denominador comum, a fim de que vocês concordem com a mesma coisa. E ele vai amarrar sua frase terminando dizendo: no Senhor. Você não precisa votar na mesma pessoa, não precisa torcer para o mesmo time, não precisa gostar das mesmas coisas, mas naquilo que diz respeito ao Senhor, naquilo que Cristo é a centralidade da vida, vocês precisam concordar. E isso implica o relacionamento de vocês. Eu aprendo muito com esse verso tão pequeno. Querido irmão, irmã, eu quero desafiar você porque nós temos as mesmas dificuldades. As nossas dificuldades não são diferentes, muitas vezes, dessas duas irmãs, Evódia e Sintique. Nós também somos salvos, também fomos alcançados pela graça de Deus, mas também somos diferentes, também pensamos diferentes, temos opiniões diferentes e às vezes nos estranhamos, sim. Isso precisa ser confessado acima de tudo. Então pense concordemente, conte com o Paracleto, conte com o Espírito Santo, aquele que nos auxilia nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. E tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvazie-se da sua própria opinião de quem você é mesmo por algo maior, que é a comunhão e a unidade e o amor do seu irmão em Cristo Jesus. Um forte abraço a todos, fiquem na paz, uma boa tarde, em nome de Jesus, até nos encontrarmos na próxima vez.